Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Antes de começar nossa conversa, tenho que deixar claro que não vou falar sobre o jogo com o Barracas Central pela Sul-Americana. Deixo isso por conta dos fofoqueiros que querem faturar em cima do time de futebol. Prefiro martelar em um assunto que julgo ser mais importante para o torcedor vascaíno, que é a venda urgente da SAF para um investidor e, se possível, até 100% dela. E sabe por quê? Simples. O futebol brasileiro é um desastre e o Vasco é o suprassumo da decadência. E vou explicar. O futebol brasileiro reflete a moral de um país onde a malandragem, o trambique, o mal feito e, por que não dizer, o banditismo sagra livremente. E nesse esporte, onde todos os goleiros fazem cera descaradamente, onde os jogadores a cada disputa simulam agressão, fingem que da ponta do pé para cima tudo é cabeça, somos um desastre também fora de campo. E os árbitros, por sua vez, não ficam atrás, demonstrando incompetência, incoerência e falta de convicção na interpretação das regras do jogo, como se elas fossem voláteis, interpretando-as diferentemente de acordo com o local do campo em que a jogada desenrola. Tudo isso também contribui para a desmoralização desse esporte no Brasil. Isso me lembra que eu prometi falar sobre a arbitragem brasileira e a dificuldade do Vasco para montar um time de ponta. Pois é, o futebol brasileiro não está com essa bola toda e quem o administra também não é de confiança. Além do que, a safra de jogadores atual é muito ruim. Por isso, segundo minha opinião, só resta vender o futebol para um investidor, pois só um empresário terá autonomia para modificar um produto que está em queda. O clube associativo não tem capacidade e competência para gerir o esporte e fazer dele um produto rentável. Nas últimas décadas, os cartolas foram os responsáveis por sua derrocada. Um investidor, mesmo que não possua amor à camisa, mas possua amor ao seu dinheiro, seria o único capaz de fazer a roda girar. Melhorar o financeiro, os imóveis e a administração poderiam resultar na confecção de um produto de melhor qualidade e, consequentemente, acarretar retorno do investimento. E não nos iludamos, todo empresário busca lucro. Não precisa ser um lucro exagerado, mas quem vende um produto quer retorno. E no futebol o retorno vem de várias formas, desde venda de ingressos dos espetáculos, de premiações obtidas nas competições, de patrocínios, de venda de ativos, de jogadores e outras rendas. O clube associativo nunca foi bom em nenhum desses segmentos, sendo apenas especialista em promover politicamente os personagens que, em troca de um falso amor à entidade, usam a paixão do torcedor para se manter em evidência. E aí vou estender o assunto para o lado político. Sei que muitas pessoas não gostam de falar de política, mas está na hora de deixarmos de ser bobalhões e tolos. A política direciona sim nossa vida e os políticos nos usam porque precisam de nosso dinheiro vindo de impostos, taxas ou qualquer outra forma de arrecadação a qual somos submetidos. E os piores desses indivíduos são aqueles que se disfarçam de defensores dos fracos e oprimidos. E aí vem a artimanha. Normalmente eles são socialistas, comunistas ou esquerdistas, seja lá como você queira classificá-los. E nos quadros vascaínos existem muitos desses indivíduos, e sua doutrina se baseia no fim da propriedade privada e no controle da economia pelo Estado. Isso fundamentado nas obras e palavras de seus maiores profetas e pregadores, como Marx, Engels, Lenin e Stalin, entre outros. E a primeira coisa que fazem quando assumem o poder é expropriar a propriedade privada, mesmo sendo um direito fundamental baseado na filosofia clássica, na ética judaico-cristã, no direito canônico medieval, no qual o navegador Vasco da Gama acreditava. Se esses vascaínos de esquerda defendem a eliminação da propriedade privada, então eles querem que o Vasco seja estatizado?
E não podemos esquecer que muitos de nós, além de torcedores, possuímos títulos que nos garantem direito à propriedade. Aliás, muitos desses defensores do associativo, mesmo sendo de esquerda, possuem também títulos do clube. Isso não é uma incoerência? Por onde andam os vascaínos que rezam na cartilha da esquerda que não abandonam seus títulos? Deem para quem quiser os seus títulos. Será que eles são contra a privatização do futebol vascaíno porque ela afasta deles os votos necessários para se manter nas posições atuais, manipulando parte da torcida? Esses enganadores com certeza têm interesses inconfessáveis que os mantêm fixamente de olho nos princípios conservadores da maioria dos torcedores vascaínos. Se o futebol do Vasco tiver um administrador privado, o dinheiro e os benefícios não irão mais para os bolsos dos politiqueiros e o afeto da torcida mudará de endereço. Fico impressionado como existem canais de redes sociais que se propõem a ajudar por convicção ou ignorância esses políticos. Alguns deles chegam ao ponto de ridicularizar nossos símbolos e princípios, claro que de forma irônica, para diminuir sua importância para o clube e os torcedores. Por isso, o navegador Vasco da Gama é um protagonista zoado por eles, pintado como um velho ultrapassado e conservador. Assim como nossa cruz é desprezada como um símbolo de uma religião e fé doutrinária primitiva, contrária à daqueles que só admitem adoração a seus ídolos. Nos órgãos oficiais do clube existem, inclusive, no comando deles, alguns desses incoerentes indivíduos que rezam na cartilha da esquerda que despreza nossos fundamentos. Por isso o Pedrinho tem sofrido muito. Ninguém dessa trupe quer que o Vasco deixe o guarda-chuva associativo, onde se sentem à vontade para usar o clube com finalidade político-eleitoral. Caia na real e faça um exercício para elencar quantos e quais indivíduos utilizaram e ainda utilizam o clube como trampolim político. Se depender deles, o Vasco nunca será independente ou terá autonomia para ser gerido de forma profissional. Daí a dificuldade de vender o futebol para um administrador capacitado. É triste ter que admitir que um time como o RB Bragantino está há anos-luz à frente do Vasco. O Red Bull, como dono do Bragantino, administra o time de futebol com o olho no caixa e sabe que se não tiver um time competitivo, não terá retorno. E eles vivem desse retorno. Por isso acabam superando clubes do velho esquema como o nosso. A venda tem que ser feita com urgência. E não vai ser a venda que me afastará do clube. Continuarei torcendo para o futebol da empresa que tem uma cruz no peito e continuarei sendo sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso, amigo, até o próximo Café da Colina. E não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta-feira às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.